Crer é nós termos certeza naquilo que nos é falado e nos é ensinado e nós seguirmos, amém? Isso é crer, é seguir a orientação. Eu creio no pastor Gilson, né? No que ele fala, é Deus que está na vida dele, então eu vou seguir aquilo que o pastor Gilson vive, naquilo que ele fala e vive, porque tem gente que fala e não vive, mas tem que viver. Eu vou seguir aquilo que Deus quer, eu vou seguir porque eu tenho certeza que aquele caminho ensinado, aquelas palavras, o que ele faz é bom e é verdadeiro e irá acontecer na minha vida. Amém? Então isso é crer que Jesus veio aqui, que ele morreu pelo nosso pecado, que ele não se sacrificou à toa, como diz a Bíblia, de balde, ele se sacrificou com uma finalidade. Muitas vezes nós dizemos assim, muita gente vai para o inferno, né? Muita gente fala isso, que isso é julgar, não é julgar. Muita gente vai para o inferno, é palavra de Deus, muitos serão chamados e poucos escolhidos, amém? E a palavra de Deus diz que muitos porfiarão por caminhar no caminho estreito e apertado em direção à porta estreita, mas não vão conseguir, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz a... Então muitos vão para o inferno, sim, não é condenação nossa, não estamos julgando, é a escolha particular de cada um, amém? Tá? Conhece o caminho da verdade, mas por ser estreito e porque eles gostam de liberdades, não liberdade que nós conhecemos de escolha, mas uma liberdade de sem controle, de fazer coisas sem nexos, né? Coisas desarticuladas que não edificam nada, mas destrói. E porque o caminho estreito não deixa fazer isso, o caminho estreito é um caminho verdadeiro, é um caminho de luz, é um caminho que corrige, é um caminho que nos mostra o que podemos fazer e não fazer. Ninguém quer essa correção, as pessoas querem viver dissolutamente, amém? Então, nós temos que viver na luz do Senhor, no caminho certo. Ele diz aqui para nós, ó, na verdade, eu vou dizer que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Agora ele passa a falar sobre o pão da vida. Esse pão da vida, nós sabemos que o alimento é que nos mantém a vida aqui nessa terra, não é, Rui? Rui sabe que tem que comer, tem até que forçar para comer. Muitas vezes não tem nem vontade, mas tem que forçar. Sem se alimentar, nós morremos. Amém? Vocês veem que até lá no soro, lá, mas a pessoa vai diminuindo, mesmo com todos aqueles nutrientes que tem no soro, mas o médico fica muito contente quando aquela pessoa volta à lucidez e começa a comer, porque o corpo começa logo a ter forma, até ganhar peso, massa, né, naquilo que ele deseja. E o soro, ele vai trazer um nutriente, mas a pessoa vai minguando, e isso perde a massa do corpo e isso traz mais enfermidade. Então o que quer dizer o pão da vida? O pão da vida quer dizer o alimento, tá? Ele colocou como pão porque o pão significa comida, né? Naquela época tudo que lembrava comida, almoço, janta, lembrava o pão, porque o pão era a refeição principal daquele povo. Então ele colocou, eu sou o seu alimento, Rui. Eu sou o pão da vida, quer dizer, eu sou o alimento da... Podemos trocar esse pão pelo alimento da vida. Aquele que não se alimentar de mim, que não participar do que é meu, que não deixar eu estar nele, está morto, porque somente quem me tem, porque nós temos que estar com o Espírito Santo de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus, parte de Deus em nós, tá? Faz parte de Deus, como Jesus, como o Espírito Santo de Deus, e Deus, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Quem não tiver esse Espírito Santo de Deus, estará morrendo de fome. Só tem vida quem come do pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento da vida. Por isso que ele disse, quando aquele discípulo, aquele seguidor, não era discípulo, ainda queria segui-lo, ele disse, mestre, eu quero ir com o Senhor, mas lá em casa houve luto, houve morte,
deixa eu enterrar o meu morto, né? E eu volto para segui-lo. Ele disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Seus mortos. O que quer dizer? Quem não tem o pão da vida é morto, porque quem não se alimenta está morto. E ele começou a dizer que essa comidinha que nós comemos não é nada, ela alimenta a carne, mas ele alimenta o espírito. Amém? Ele é o alimento da nossa alma. Amém? Ele dá vida à nossa alma. Sem ele nós vamos para o fogo do inferno sofrer. Com ele nós viveremos para sempre, porque teremos a eternidade. Ele diz mais aqui: vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aí ele quer dizer, aí ele já começou a falar o que o pastor falou, mesmo aquele maná que veio do céu, né? Ele nutriu a parte física, e todos que comeram no deserto comeram, mas morreram. Mas esse alimento que eu os dou agora não é um alimento físico, é um alimento espiritual, um alimento da alma. Amém? Esse alimento, esse Jesus, ele não tem nada a ver com alimento físico, com a vida física. A preocupação de Jesus é com a vida da nossa alma, com a vida eterna, amém? Claro que Jesus faz milagre, faz. Jesus não ressuscitou meu neto? Jesus não curou câncer dos seios de várias pessoas, né? Teve pessoa que teve que passar pela quimioterapia, radioterapia, como a Nilce deu testemunho, mas teve pessoa que nem precisou, só entrar na igreja e já ia ter que operar naquela noite que entrou, passou o azeite na oração, durante a noite aquilo estourou, saiu e não precisou operar, não precisou nada, está até hoje, mais de 12 anos por aí, que era essa igreja, deve ter 10 anos e pouco, 11 anos. E não teve, o câncer sumiu, amém? Então nós começamos a ver que Deus é maravilhoso. Nós tivemos um homem também que ele vivia catando papelão, bebia muito, ele e a esposa, e eles estiveram na igreja, né? E ele estava com um tumor na canela e os médicos estavam querendo cortar a perna dele, amém? Aquele caroço inflamando tudo, e ele disse, isso é maligno, cortar as pernas. E ele bebia muito, principalmente, imagina, na hora da oração, aquele caroço pulou para fora, uma massa de sangue, sujou a igreja toda. O missionário veio, pastor, olha só o que aconteceu com a igreja. Passei o microfone para ela que eu estava orando, continuou a oração aí. Fui lá, a igreja toda suja, eu falei, quem que morreu, né? Fui procurar o homem, aí tinham levado lá para fora, falei, deve ter estourado a perna dele. Quando eu olhei lá, a perna dele estava sequinha, e o lugar onde saiu aquele caroço parecia só uma linhazinha, não era nada, secou na mesma hora, e aquele homem ficou bom. Só deu trabalho para te limpar tudo para continuar o culto. Estourou, aquela bola de carne saiu. Ele ficou maravilhado, e isso eu estou contando. Depois ele ficou meses na igreja lá, porque a esposa dele chegou a aceitar Jesus. Depois eles mudaram, foi para outro lugar, porque eles não tinham casa, e voltaram para a família dele. Deus não faz milagre? Faz milagre. Deus faz milagre. Mas nós estamos falando agora da salvação da alma. Jesus está colocando aqui para vocês a importância do alimento da alma. O alimento da carne, ele prepara o trabalho, ele abre porta onde não há porta para você trabalhar, ele prepara para você a paz no teu lar, o teu casamento, ele prepara a casinha que você precisa, até mesmo um carrinho você trabalha, ele prepara, abre porta onde não há porta para você ganhar o seu sustento. Ele também faz isso, mas ele diz para você que ele não é isso. Ele é o pão da vida, ele é o alimento da tua alma. Amém? Isso sucede porque enquanto você está nessa terra, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, a tua alma habita aí, e o Espírito Santo de Deus também salvando a tua alma. Enquanto não termina o seu tempo, o alimento Deus prepara, Deus cura, Deus livra, Deus liberta, Deus alegra o coração para você dar testemunho, para que outras almas tenham o pão da vida, o alimento e a salvação da sua alma. Amém?
E ele diz aqui, ó, que o maná que vai morrer, esse não vai morrer mais. Quem comer desse pão vive para... Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não é o maná, esse é o pão verdadeiro. Na verdade, esse é o alimento verdadeiro. Nós vamos voltar lá atrás em Gênesis. Quando Deus criou o paraíso e colocou o homem no paraíso, fazendo da terra Adão, e depois da costela de Adão tirando Eva, ele disse para Adão: Adão, aqui está 2 árvores. Essa árvore aqui é o alimento, é o pão da vida, vamos botar assim. É a árvore da vida. Então é o pão da vida, porque é a comida da vida. Eu troco o pão pela comida, o alimento da vida. Essa outra árvore aqui, não coma, porque é o alimento da morte, do mal, da morte. Quem comer dela vai morrer. Olha só, o alimento da morte é o alimento da vida. E a Eva queria comer o alimento da morte. Quem quer comer o alimento da morte? Quanta gente não quer aceitar Jesus? Quem não quer aceitar Jesus está comendo o alimento de quê? Da morte, amados. Quem quer viver, obedece a Deus, come do alimento, coma. Está aqui o alimento da árvore da vida. Pode comer à vontade, sacia a tua fome, coma. Mas o que aconteceu? Quis o alimento da morte, e por causa disso comeu. O alimento da vida foi tirado, foi colocado anjos para guardar. Agora esse alimento da vida desceu até nós. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou novamente o alimento da vida que tinha sido retirado pelo pecado, mas desci para perdoar os pecados, para que todos tornem a comer dele viva para sempre. Retorna novamente, não mais no paraíso, mas nesse mundo de pecado. O meu Jesus veio como pão da vida. Agora ele voltou para o Pai, mas a palavra, através do Espírito, continua nos alimentando, e nós podemos escolher o bem ou o mal. Escolha o bem para que vivais, e o mal vai te destruir. Cada um tem o seu livre arbítrio. Amém? E ele diz aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí ele começa a trocar agora, já anunciando a Santa Ceia, e já anunciando o sacrifício que ele faria. Amém? O sacrifício da carne, da morte, para que lá a desobediência de Adão e Eva, que em vez de escolher o fruto da vida, o alimento da vida, escolheu o alimento da morte, pudesse ser destruído, porque o salário do pecado é a morte. Mas o meu Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Se o inimigo veio matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida e vida com... Então coma desse pão, se alimente desse fruto, desse alimento da vida, e viva para sempre. Que vocês recebam essa palavra, que vocês saibam que tem que obedecer a Jesus. Amém? Né? O comer desse pão, dessa árvore, é um alimento. Você sabe que o nutriente do alimento é que nos sustenta, que nos dá vigor. E quando nós nos alimentamos desse pão da vida, é impossível pecar, porque a nutrição que vem desse alimento é santidade, e é impossível alguém estar alimentado com a santidade e viver em pecado. Amém? Quem se alimenta do pão da vida não peca, porque Deus os ensina e os incomoda para não pecar. O que quer dizer? Não quer dizer que não vá acontecer ato de pecado, mas não peca. Ele não continua no pecado, porque é impossível estar com Deus e ser pecador. Amém? Receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, vocês ouvintes que vão ouvir essa palavra, que Jesus abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Bate palmas.